Graça e paz, povo abençoado do Senhor. Bom dia! Sim, bom dia! São 5 horas e 30 minutos da manhã, dessa manhã de sexta-feira. E eu estou falando aqui do terraço da minha casa, da cobertura, da minha casa aqui, onde eu costumo receber os meus amigos, os meus familiares, para juntos aqui termos um momento de confraternização. Como você pode ver aqui atrás de mim, nós temos uma churrasqueira, nós temos um balcão, onde volta e meia preparamos aqui um churrasco, e eu tenho certeza que eu vou ouvir muitos comentários aí embaixo dizendo: pastor, o senhor nunca me convidou para ir aí na sua casa comer esse churrasco aí no seu terraço. Bom, então você coloca o seu nome aí que eu vou colocar na fila e vou estar convidando você para muito em breve poder estar aqui, tendo esse momento de confraternização comigo, com a minha amada esposa, pastora Paula. Mas eu tirei esse momento para poder fazer essa gravação, postar esta gravação, para exatamente falar um pouquinho da palavra de Deus. Eu quero ser rápido, porque eu sei que as pessoas não têm muita paciência para poder ficar assistindo vídeos longos. E eu quero meditar com você nesta manhã um texto da palavra de Deus, onde eu tenho falado muito aqui em nossa igreja. Bom, diz assim lá no livro de Jeremias, recentemente eu estive pregando sobre estes versículos, e foi um mover de Deus muito grande. Diz assim, Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 12, diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e eu farei mudar a vossa sorte. Que palavra tremenda é essa que o profeta Jeremias, da parte de Deus, profetizou ao seu povo, ao povo de Judá, que se encontrava cativo pela Babilônia, exatamente por causa das suas transgressões, as transgressões que o povo de Deus, da nação de Judá, cometeram perante o Senhor. Pecados como de idolatria, de prostituição e tantas outras coisas que aquele povo cometeu, e Deus avisava: mude o pensamento de vocês, mudem o modo de agir que vocês estão tendo, diante da população, diante um do outro, porque senão eu virei e castigarei vocês. E Deus andou avisando através de muitos outros profetas, mas a Bíblia diz que o povo não ouviu. Então Deus permitiu que a Babilônia de Nabucodonosor, aquele rei terrível, invadisse Judá, destruísse Judá, jogasse abaixo os muros de Jerusalém, destruísse também o templo que tinha sido construído para o Senhor através do rei Salomão. Tudo foi jogado abaixo. Muitos foram levados cativos para a Babilônia, entre eles muitos jovens, inteligentes, sabedoria, versáteis, jovens belos, e ali eles pudessem então servir no palácio real. Outros foram mortos, e alguns foram deixados para lá para viver naquele montoeiro de escombros que foi jogado abaixo através do exército de Nabucodonosor. Mas Deus também havia dito: esse castigo, essa punição que eu estou trazendo sobre vocês para corrigir vocês dos seus maus caminhos, tem um tempo, tem um prazo determinado por mim, que irá durar apenas 70 anos. Apenas um modo de dizer, 70 anos é uma vida, uma vida de um ser humano. E o povo então ali ficou cativo. E dentro dali do cativeiro deles, Deus, em um determinado momento, usa esse profeta chamado Jeremias para profetizar assim: se vocês me buscardes de todo o vosso coração, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e eu vou sarar a sua terra. Isso também está escrito lá em Crônicas, um livro que eu gosto muito, no capítulo 7, versículo 14. Então o segredo para nós alcançarmos a misericórdia de Deus, você, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo nesse dia, é exatamente o perdão, ou seja, pedir perdão, é buscar ao Senhor enquanto se pode achar, é invocá-lo enquanto ele está perto, porque aí ele vai ouvir dos céus e ele vai vir sobre nós e ele vai fazer mudar a nossa sorte. Que sorte é essa? Eles estavam presos
ali da Babilônia por causa do pecado deles. Então Deus diz, eu vou fazer mudar a sorte. E Deus de fato fez. Ele levanta Ciro, o rei da Pérsia, para que invadisse a poderosa Babilônia, dominasse a poderosa Babilônia, então libertasse o seu povo, né? Que o seu povo então foi liberto depois dessa busca de coração, desse clamor, dessa oração. Eles foram libertos e o Ciro, rei atual, então deu ordem que eles voltassem para a terra natal deles, que no caso é Judá, e ali eles pudessem em Jerusalém reconstruir não somente o templo na época de Esdras, bem como um pouquinho mais depois, através de Neemias, reconstruindo os muros de Jerusalém que tinha sido derribado e jogado abaixo. Irmãos, você que está me assistindo hoje através desse vídeo, tantas coisas nós temos procurado, tantas coisas nós temos feito no dia a dia, quantas atividades nos tem envolvido e nos tem enlaçado ao ponto de nós não dedicarmos tempo para buscar ao Senhor. O nosso mundo, o nosso planeta, mas eu vou falar em especial aqui da nossa nação Brasil, e por que não estreitar mais um pouquinho e dizer, aqui o nosso estado do Rio de Janeiro tem sido, irmãos, acometido de pecados que me faz lembrar de Sodoma e Gomorra. Exatamente isso, Sodoma e Gomorra. As pessoas não têm mais o menor temor a Deus. Para eles, principalmente essa mídia terrível que nós temos aí, para eles hoje, o que era considerado pecado, o que a Bíblia chama de erro, o que a Bíblia chama de pecado, para eles é uma coisa normal. Não há pecado onde tem pecado para eles. Eles apoiam. Também hoje nós temos visto o povo de Deus, lembra-se de Sodoma e Gomorra, que tem buscado mais os zaps pela madrugada. Irmãos, quantas pessoas viram à noite no zap, conversando o que não deve, com pessoas que não deveriam estar ali. Às vezes é um homem com uma mulher, às vezes é um homem casado com uma mulher casada, às vezes fazendo coisas que não se deve, seja no Instagram, seja no Zap. Pessoas viram à noite, viram a madrugada dentro. Estou falando pessoas cristãs, tá? Pessoas que dizem servir a Cristo, fazem isso, mas não buscam a Deus. E o mundo cada vez tem ficado mais terrível. Por quê? Porque o povo de Deus não tem clamado. O povo de Deus não tem buscado a face de Deus. Ao invés de nós estarmos virando madrugada para fazermos o que não devemos, nós deveríamos estar passando a madrugada clamando ao Senhor de joelho. E eu tenho certeza que Deus, como diz lá, como eu citei ainda há pouco, em 2 Crônicas 7,14, eu não me lembro se é a segunda ou primeira, me perdoe agora, mas está lá em Crônicas, você vê primeira ou segunda, 7,14, que diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos e me buscar, eu ouvirei dos céus, eu vou perdoar os seus pecados, o pecado da nação, e eu vou sarar a sua terra. Ele vai trazer cura, ele vai trazer arrependimento, até mesmo entre os incrédulos. Deus vai derramar sua graça salvadora, mas nós não estamos fazendo isso, irmãos. O que é que está acontecendo com a igreja do Deus vivo? Nós precisamos de um despertamento, nós precisamos de um avivamento, igual aconteceu muitas vezes quando a gente vê falar de John Wesley, quando a gente vê falar de Martinho Lutero, quando a gente vê falar de tantos homens que nós, quando estudamos a história, vimos que eles avivaram, foram usados por Deus como pessoas para avivarem as suas nações naquelas épocas em que eles viviam, e houve um despertamento, avivamento. Hoje nós estamos precisando de igrejas aqui no Brasil, homens e mulheres de Deus, que dobrem os seus joelhos para que haja um grande despertar, um despertamento nas igrejas, um avivamento, para que Deus venha com a sua misericórdia sobre nós e venha apaziguar essa situação que nós estamos vivendo. Vai haver tempo aí, meus irmãos, que eles estão se levantando contra a igreja. Você tem visto isso aí na mídia, sabe? Eles estão criando leis, proibindo isso, proibindo aquilo. Governadores que não têm compromisso com Deus, que estão criando leis contra as igrejas. E nós estamos o quê? No Instagram, nós estamos no Zap, nós estamos no Facebook. Não é errado você fazer isso. Não é errado você tirar um tempinho, eu disse um tempinho, para poder navegar, para poder curtir, para postar fotos da sua igreja, daquele evento, da sua família. Não é errado você tirar um tempinho, mas eu estou falando tempinho e não tempão. E o que é que você tem dado para Deus? Um tempinho?
Um tempão para as coisas que não deveriam, um tempinho para Deus, ou muitas vezes tudão, desculpa essa expressão que eu estou usando meio aí, o tudão para essas coisas e nadinha para Deus. É por isso que nós estamos vivendo esse momento que nós estamos vivendo na nossa nação. É por isso que há um esfriamento nas igrejas. As igrejas hoje, com exceção de raríssimas e poucas igrejas, estão ficando vazias. Os cultos de oração, o povo não procura mais culto de oração porque diz que é uma coisa chata ficar orando o tempo inteiro. Sabe, as pessoas escolhem o melhor culto para ela ir. Não existe o melhor ou o pior culto, meu irmão. Existe o culto a Deus. Todos os cultos são a Deus. E nós precisamos participar de culto de oração, dos cultos das mulheres, dos cultos dos homens, do culto disso, daquilo, para que nós possamos ter a nossa vida alicerçada, sabe, na palavra de Deus, para nós vencermos o dia mau. Como o apóstolo Paulo diz, estejam preparados para o dia mau. E a gente só procura Deus quando? Vamos lá, fala para mim aí. Quando é que nós procuramos Deus? Quando é que a gente frequenta o culto de oração? Somente quando a gente está passando na prova. Somente quando estamos sendo perseguidos. Somente quando nós descobrimos que veio uma ameaça de uma doença através de um exame que foi feito, e existe uma suspeita, vai ter que fazer, sabe, vai tirar isso para poder fazer uma pesquisa, para saber se verdadeiramente aquilo ali é ou não é, aí a gente vai para o culto de oração. Mas as coisas estão boas, o que a gente faz? Opa, eu me afasto. Não, só vou no culto que eu quero escolher, só vou no culto de domingo à noite. Sabe, eu só vou no culto da ceia. Não, sem a ceia eu não posso ficar. Mas os outros cultos? Não, eu não tenho tempo. Hoje tem um jogo do Flamengo, tem um jogo do Fluminense, do Vasco, do Botafogo. Sabe, não, hoje eu tenho um churrasco na casa do amigo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Hoje é praia e quando eu voltar, vou estar cansado. Pela manhã não dá porque eu estou na praia. E à tarde eu estou muito cansado para ninguém, que eu preciso descansar para trabalhar amanhã. Irmãos, aquilo que a gente valoriza, a gente atrai. Eu vou repetir, essa é uma frase de um grande pregador que eu ouvi ministrando aqui no Brasil, pastor Mike Murdock. Ele disse, aquilo que você respeita, você atrai sobre a sua vida. O que é que você tem respeitado? O que é que você tem valorizado na sua vida? Eu não estou aqui para acusar, irmãos, eu não estou aqui para condenar. Quem sou eu? Da mesma forma que eu aponto um dedo para você, aqui, tem 4 apontando para mim, mas eu sou profeta de Deus. Fui levantado como pastor, um dos pastores dessa nação, porque existem vários outros profetas, existem vários outros pastores que estão falando à nação. Infelizmente tem outros que estão adormecidos também. Em nome de Jesus, é hora de avivamento na igreja brasileira, é hora de avivamento, sabe, nas pessoas, nos cristãos, nos chamados crentes. Irmãos, não passe a madrugada fazendo o que não deve, passe a madrugada orando a Deus. Reserve tempo para Deus, priorize Deus na tua vida, porque se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Receba essa palavra no dia de hoje como uma palavra de amor, uma palavra de carinho, uma palavra de quê? De conscientização. Vamos buscar a Deus enquanto se pode achá-lo. Vamos invocar enquanto Ele está perto. Essa é a palavra para você. Eu sou o pastor Valdir Rodrigues, pastor da comunidade evangélica Graça Plena. Eu declaro um dia abençoado e um final de semana na presença de Deus. Graça e paz!